Paz do Senhor, meus irmãos, minhas irmãs, alunos e alunas do CETADEM, curso médio em Teologia, alunos da disciplina de Soteriologia 1, a doutrina da salvação. Nós vamos hoje estudar a lição de número 8, que é aí o quarto aspecto da salvação que nós vamos estudar aqui no nosso livro-texto. Já temos estudado a respeito da justificação, da regeneração e da adoção. Quando uma pessoa aceita Jesus como seu único e suficiente Salvador, quando a pessoa se arrepende dos seus pecados e crê em Cristo, ela assim se converte a Cristo e automaticamente, ato contínuo, como consequência dessa decisão da pessoa em se converter a Cristo, como consequência automática disso, essa pessoa é justificada diante de Deus, ela é declarada justa por Deus, né? Sendo, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus, portanto, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Imediatamente, também, além de ser justificada, a pessoa também é regenerada, é nascida de novo, é nascida da água e do Espírito, conforme Jesus explicou a Nicodemos, é um novo nascimento. Os que estão em Cristo, nova criatura, é um processo de ressurreição espiritual em que o Espírito Santo comunica nova vida ao crente. Então, essa é a regeneração. E também, ao mesmo tempo, a pessoa é adotada na família de Deus. A pessoa muda de status de criatura para filho e filha de Deus. Então, essas coisas acontecem automaticamente como consequência da conversão a Cristo. E uma quarta coisa que acontece é a questão da santificação. Então, a santificação também é um dos aspectos aí da salvação. Esses quatro aspectos da salvação, justificação, regeneração, adoção e santificação, ocorrem no crente ao mesmo tempo. E nele operam a partir do momento da salvação, sendo todos mantidos ativos pela fé. Porque a salvação é pela graça mediante a fé. A fé, a justiça de Deus, é uma justiça que do princípio ao fim é pela fé. O justo viverá da fé. Então, é muito importante em relação a essa questão desses aspectos da salvação, porque tem alguns deles que, a maioria deles, é uma obra direta e exclusiva de Deus. Há uma ação aí somente de Deus. No caso da justificação, da regeneração e da adoção, e de um aspecto aí da santificação. Então, quando o homem aceita Jesus, Deus é quem faz. Não é o homem, mas Deus declara o homem justo, Deus regenera o homem e Deus adota na família de Deus. Além disso, Deus declara ele santo. Então, é um estado. A justificação, a regeneração, a adoção e a santificação posicional, ela é um estado, é algo que só Deus faz. Mas a santificação, ela tanto é um estado como também um processo. Então, como um estado, o estado de santidade, de uma pessoa ser considerada santa. Quando a pessoa se converte a Cristo, ela já é também declarada santa, é o que nós chamamos de santificação posicional. Mas Deus, ele quer que esse santo progrida na comunhão com Cristo e progrida em um processo contínuo e progressivo de santificação enquanto ele viver aqui na terra. Então, diz o texto sagrado de 2 aos Coríntios, capítulo 3, versículo 18, já entrando aqui no texto 1 da nossa lição de número 8, diz assim, 2 aos Coríntios 3 e 18, e todos nós que com a face descoberta contemplamos a glória do Senhor, segundo a sua imagem, estamos sendo transformados com glória cada vez maior, a qual vem do Senhor, que é
o Espírito. Então, nós estamos sendo transformados nesse processo de santificação progressiva. Então, quando a gente fala de santificação, a gente tem que entender esses dois aspectos da santificação. Tem um aspecto da santificação como o estado de santidade, de você ser declarado santo, de você ser considerado santo por Deus, porque agora você se converteu a Cristo. Esta é a santificação posicional, mas também existe a santificação como um processo que progressivamente vai nos transformando cada vez mais na imagem do Senhor. É como uma pedra preciosa que é tirada lá da rocha, lá da mina. Aquela pedra ela está cheia de impurezas e não está refletindo todo o potencial, todo o seu brilho inerente, mas à medida que aquela pedra preciosa vai sendo lapidada, retirando todas as impurezas, dando ali fazendo toda aquela lapidação, aquela pedra vai virar uma brilhante joia. Então, o processo de santificação progressiva é um aperfeiçoamento do santo. É um processo, e ele tem que crescer, por isso que a gente chama de progressivo. Progressivo porque ele não é instantâneo. O que é instantâneo é a santificação posicional, você ser declarado santo por Deus. Mas o que é progressivo é esse trabalhar de Deus na vida do crente para que ele cresça espiritualmente. Então, Deus chama todos os crentes de santos, independentemente de sua experiência na fé ou da maturidade espiritual. É por isso que nada menos do que 15 livros do Novo Testamento se referem a todos os crentes como santos. É por isso também que alguns versículos se referem à santificação como sendo um fato já consumado. Isso aí é o aspecto da santificação progressiva. Então, Deus, ele considera o crente, independentemente se ele é novo convertido ou já maduro na fé, todos são chamados de santos, independentemente do nível de maturidade espiritual. Mas todos os crentes são santos e todos os crentes estão em um processo, todos os crentes, todos os santos, eles são submetidos a um processo de santificação permanente. Então, diz aqui o nosso comentarista que a santificação não é o processo de alguém tornar-se santo, mas sim o processo de aperfeiçoar um santo. Isso aqui é muito importante, irmãos. Eu vou repetir. A santificação não é o processo de fazer um santo, de fabricar um santo. A santificação não é o processo de alguém tornar-se santo, mas a santificação é o processo de aperfeiçoar um santo. Então, a pessoa se converteu a Cristo, ela é declarada santa, considerada santa. Santificação posicional, instantânea, feita de responsabilidade única e exclusiva de Deus. Agora, o processo de santificação, a santificação progressiva, que o crente é submetido a ela durante todos os dias que viver aqui na Terra, esse é um processo onde há um sinergismo entre Deus e o homem. Há uma ação cooperativa, em parceria entre Deus e o homem. O aperfeiçoamento deste santo, esse processo de santificação, tem a parte de Deus e tem a parte do homem. Na justificação, na regeneração, na adoção e na santificação posicional, tudo isso é feito só por Deus. É uma atuação monergista, só Deus é quem faz isso. Porém, a santificação progressiva, como um processo de aperfeiçoamento de um santo, como um processo de lapidação espiritual e de maturidade espiritual, é um processo, é uma obra cooperativa entre Deus e o homem.
Deus faz a parte dele, Deus não santifica ninguém à força, nós temos que dar lugar a Deus, para Deus trabalhar na nossa vida. Então, a santificação, além de ser um ato de separação, é também um processo divino de levar o crente a uma conformação cada vez maior com Jesus Cristo. Nós somos transformados de glória em glória, né, com uma glória cada vez maior, né, para poder ficarmos cada vez mais parecidos com Jesus. Paulo fala em 2 Coríntios 7:1, aperfeiçoando a nossa santidade, né? Efésios capítulo 4, versículos 12 e 13, fala do aperfeiçoamento dos santos, para alcançarmos a perfeita varonilidade, ou a estatura de varão perfeito, né? A medida da plenitude de Cristo. Então, fala desse crescimento espiritual em que o crente é submetido para que ele possa cada vez mais ficar parecido com Jesus. Então, esta é a santificação progressiva. É este processo permanente que o Espírito Santo vai trabalhando na nossa vida e a gente vai dando lugar ao Espírito Santo e a gente vai crescendo espiritualmente. Repito, isso é muito importante, irmãos. Eu estou reforçando, batendo na mesma tecla, porque não pode ficar dúvidas. A santificação tanto é um estado, é uma declaração formal de Deus de que a partir de agora nós somos considerados santos, mas a santificação também, por outro lado, é um processo de aperfeiçoamento deste santo. A santificação progressiva é um agir de Deus, é um trabalhar de Deus na nossa vida permanente, para que a gente cada vez mais vá crescendo na graça e no conhecimento do Senhor e cada vez mais a gente vai refletindo o caráter de Cristo na nossa vida. O objetivo da santificação progressiva é a maturidade espiritual, é atingirmos a plenitude de varão perfeito, é produzirmos o fruto do Espírito. Então, o alvo de viver uma vida santificada não é a perfeição, mas sim a progressão. Jamais eu e você será santo como Deus é santo. Deus é absolutamente santo. Nós jamais vamos ser igual a Deus. Porém, temos Deus, temos em Cristo o nosso alvo. Cristo é o ser humano mais santo. A Bíblia diz que ele não pecou em nada. Jesus em tudo foi tentado, mas sem pecado. Então, o nosso alvo é Cristo. O nosso alvo é sermos parecidos com Cristo. O nosso modelo a imitarmos é Cristo. Jesus é o nosso padrão, é a nossa referência, é o paradigma de santidade para nós, é Jesus. Então, o alvo da santificação é o caráter de Deus. Mateus 5,48, Jesus disse, portanto, sede vós perfeitos, como perfeito é o vosso Pai Celeste. Certo? Então, essa questão sede vós perfeitos não é ao pé da letra, literal, é que a gente tem condição de crescer tanto na santificação que vamos conseguir ser perfeitos igual a Jesus. Não é assim, mas aí é a perfeição no sentido de maturidade espiritual. Como Deus disse a Abraão, anda na minha presença e ser perfeito. Então, ser maduro, ser irrepreensível. Há uma diferença entre ser irrepreensível e ser perfeito no sentido absoluto. Ser perfeito no sentido absoluto, só Deus. Mas o nosso alvo, irmãos, nós temos como referência a Deus e temos que buscar uma conduta irrepreensível. Deus nunca exigiu a prática da santidade absoluta como um padrão para a salvação, mas ele firmemente ordena e deseja que todos os crentes se esforcem para atingir este alvo. Isso é muito importante. Para o homem ser salvo, para a mulher ser salva, para uma pessoa ser salva, ela não precisa fazer nada, ela não precisa praticar boas obras,
a pessoa, para ser salva, não precisa obedecer uma lista de mandamentos, de regras, ou seguir toda uma conduta de ética, moral, etc. Para ser salvo, basta apenas se arrepender dos seus pecados e crer em Jesus. Então, a pessoa é salva. Porém, uma vez salva, essa pessoa é justificada diante de Deus, essa pessoa é regenerada pelo Senhor, essa pessoa é adotada na família de Deus, esta pessoa é considerada santa por Deus, e essa pessoa vai receber de Deus a capacidade, a ajuda para crescer espiritualmente no processo de santificação progressiva. Na santificação progressiva, temos a responsabilidade, temos a nossa parte a fazer. Jesus disse: se alguém me ama, guardará a minha palavra. Aquele que me ama, obedece os meus mandamentos. Então, irmãos, ao falar da necessidade de progredir na santificação, o apóstolo Paulo reconhecia que estava longe de ser perfeito, conforme Filipenses 3:12. Mesmo assim, continuava a esforçar-se conforme o exemplo perfeito de Cristo. Diz o texto de Filipenses 3:12-14. Não que eu o tenha já recebido ou tenha já obtido a perfeição, mas prossigo. Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Temos como modelo a santidade de Cristo, do Jesus, do Filho do Homem, e com a ajuda do Espírito Santo, porque no processo de santificação há duas verdades importantes. Jesus não santifica ninguém, vamos dizer assim, à força. Se a gente não der lugar ao Espírito Santo, Deus não vai fazer a obra sozinho. Não que ele não tenha poder para isso, mas é porque ele estabeleceu essa condição, essa regra. Deus estabeleceu que seria dessa forma, um processo cooperativo, onde Deus faz a parte dele e nós temos que fazer a nossa parte. No Novo Testamento, a Bíblia, toda vez quando cobra do crente, quando cobra da igreja um bom testemunho, que mostre os frutos da santificação, a prática das boas obras, está falando da santificação progressiva. Temos que evidenciar a nossa fé por meio de obras. Somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. Então, isso vai evidenciar a nossa salvação, a progressão no processo de santificação progressiva, o nosso avanço no processo de santificação progressiva é uma evidência explícita, clara, irrefutável de que nós somos salvos. Jesus disse: assim brilhe a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que estás no céu. Quando a gente se converte a Cristo, nós temos de Deus, recebemos de Deus a capacidade, a graça e o poder de dominarmos a nossa natureza pecaminosa. Quando alguém se converte a Cristo, ela recebe a natureza espiritual, a regeneração que nós experimentamos da parte de Deus, faz com que nasça em nós o novo homem. Só que o velho homem, com as suas paixões e concupiscências, ele não deixa de existir. Então vai coexistir dentro de nós o velho homem e o novo homem. O velho homem só quer se inclinar para as coisas da carne, porque a natureza carnal e pecaminosa que nós temos, nós só vamos nos livrar dela quando a gente for para o céu, só na glorificação. Então nós vamos continuar convivendo com a nossa natureza carnal e pecaminosa. No entanto, nós, quando nos convertemos a Cristo, recebemos de Deus a nova natureza, o novo homem e a capacidade de não vivermos mais na prática do pecado. Então, aqui o comentarista, no texto 2, traz
4 passos para galgarmos esta liberdade em Cristo, de vivermos sem sermos presos pelo pecado. A primeira aqui, o primeiro passo, é reconhecer a origem do problema e a solução. Irmãos, a carne nunca se converte. Nós temos, sim, essa natureza pecaminosa, carnal, dentro de nós, e nós precisamos dominar. Deus disse a Caim, cabe a ti dominá-la. Então, como é que nós vamos vencer essa natureza carnal e pecaminosa? Somente com a ajuda de Deus. Sem a ajuda do Espírito Santo, nós não vamos conseguir. Então, a vitória do novo homem sobre o velho homem só é possível, ela só vai acontecer se dermos lugar ao Espírito de Deus para trabalhar na nossa vida. Nós não podemos desanimar. É estranho, porém verídico, que a presença real e constante do Espírito Santo na vida do crente, às vezes, o faz sentir-se mais pecador do que justo. Mas é porque, irmãos, é como Isaías viu a glória do Senhor e sentia-se pecador, porque diante da santidade, da pureza e da majestade de Deus, por mais que a gente tenha progredido no processo de santificação, a gente vai se sentir o maior pecador do mundo. Então, quando a gente estiver diante de Deus, no nosso dia a dia, se a gente tiver uma convicção de pecado, de algo que a gente fez que não condiz com a palavra de Deus, é sinal que somos sensíveis ao Espírito Santo. Deus está falando na nossa vida, ao nosso coração, e a nossa mente não está cauterizada. Agora, também a gente precisa ter cuidado para que a gente não venha viver com um sentimento de culpa de algo que não tem mais condição. A Bíblia diz, portanto, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. O sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado. Então, a gente precisa também ter cuidado, irmãos, porque o diabo, ele fica nos acusando de dia e de noite, de pecado A, B e C, etc, etc. Então, aí o crente fica confuso, eu não sou crente, eu sou fraco, não progredi em nada, não sou digno da salvação, e aí, às vezes, desanima e não quer prosseguir na caminhada da santificação e abandona o barco. Então, nós não podemos desanimar. Pelo contrário, nós temos que andar no Espírito, temos que viver no Espírito, nos inclinarmos para as coisas do Espírito. Essas duas naturezas que habitam dentro de nós, a velha natureza, o velho homem, a natureza carnal e pecaminosa, e a nova natureza, porque a Bíblia diz que em Cristo nós somos coparticipantes da natureza divina. Então, a carne milita contra o Espírito milita contra a carne, estes se opõem um ao outro para que a gente não faça o que a gente quer. Então, essa batalha sempre vai existir na nossa vida. E quem é que vai vencer? É o velho homem ou o novo homem? Vai vencer aquele que a gente der mais força. Vai vencer aquele que a gente alimentar mais. Vai vencer aquele para o qual a gente se inclinar mais. Por isso que a Bíblia diz que nós não devemos nos inclinar para a carne, porque a inclinação da carne é morte. Devemos nos inclinar para as coisas do Espírito, porque a inclinação do Espírito é vida e paz. Então, meus irmãos, precisamos ter cuidado, não dar ocasião à carne com as suas paixões e concupiscências. O texto 3 da nossa lição 8, liberta dos maus pensamentos. Liberta dos maus pensamentos. Meus irmãos, Romanos 12 e 2 diz, e não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, ou pela renovação do nosso entendimento. É muito importante, quando a pessoa levanta a mão na igreja, dizendo que se converteu a Cristo, dizendo que está aceitando a Jesus, a conversão do pecador, a conversão de uma pessoa a Cristo, envolve uma transformação de cosmovisão.
Há uma mudança não somente no comportamento, mas na mentalidade. A mudança de comportamento, ela já é consequência da mudança interior que Deus faz na vida da pessoa. A mudança, ela é de dentro para fora. Deus muda a nossa forma de pensar. Deus muda a nossa visão de mundo. Deus muda a forma como a gente enxerga as coisas, porque agora nós temos a mente de Cristo, recebemos a mente de Cristo. Segundo aos Coríntios 10, 3 a 5, porque, embora andando na carne, não militamos segundo a carne, porque as armas da nossa milícia não são carnais, e sim poderosas em Deus para destruir fortalezas, anulando nós sofismas, né? Ou falácias ou argumentos falsos formulados para induzir a pessoa ao erro, né? Anulando nós sofismas e toda altivez que se levante contra o conhecimento de Deus, levando cativo todo pensamento à obediência de Cristo. Levando cativo todo pensamento à obediência de Cristo. Então, temos que ter cuidado. Ao escrever acerca de fortalezas, né, de destruir fortalezas, Paulo se referia às filosofias mundanas que podem se alojar na mente do crente, a ponto de dominarem seu modo de pensar. Então, a gente precisa ter cuidado, porque a nossa mente é disputada pelas mais diferentes ideologias. Um destes tipos de fortaleza é a intelectual. Cuidado que ninguém vos venha a enredar com sua filosofia e vãs sutilezas, conforme a tradição dos homens, conforme os rudimentos do mundo e não segundo Cristo. Então, a gente tem que ter cuidado com as ideologias que querem capturar a nossa mente. Outro tipo perigoso de fortaleza é a fortaleza moral, que representa as atitudes da sociedade ímpia. Quando o crente enfrenta pressões de uma sociedade que vive de acordo com falsas ideias e maus padrões de comportamento, é fácil para ele contaminar-se com estas atitudes de maneira bem semelhante a quem pega um resfriado no meio de uma multidão. Então, a gente precisa viver no mundo, mas sem participar, sem concordar e sem praticar com as coisas do mundo. Então, fortalezas intelectuais, fortalezas morais que devemos vencer e também fortalezas espirituais. Devemos ser fortes e resistirmos a todos esses ataques morais, intelectuais e espirituais, a fim de que possamos permanecer de pé diante do Senhor. O esforço do crente para o controle da mente. A batalha pelo controle da mente. Consideremos aqui 3 razões porque a batalha para o crente libertar-se de pensamentos impróprios é tão importante para o bem-estar espiritual. Irmãos, mente vazia é a oficina de Satanás. E nós fazemos, nós agimos e praticamos ações, as ações que praticamos, elas primeiramente são gestadas na nossa mente. E tendo a concupiscência concebida, dá à luz o pecado, e o pecado sendo consumado gera morte. Cada um é tentado quando atraído e engodado pela sua própria concupiscência. Então, primeira razão, se o crente acalenta pensamentos ímpios, isto resulta em atitudes e ações pecaminosas. Isso não tem jeito. Se a pessoa passa o dia todinho pensando em coisa que não presta, ela vai fazer o que não presta. Por isso que a Bíblia diz, tudo que é bom, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, visto que há virtude e louvor nessas coisas, nisso ocupe o vosso pensamento. Então se o crente passa, irmãos, o dia pensando em impurezas, pensando em carnalidades, ele vai acabar também praticando carnalidades. Do mesmo jeito que a boca fala o que o coração está cheio, nós também agimos de acordo com aquilo que a nossa mente está saturada. Então, devemos ter cuidado, porque nós somos aquilo
que pensamos. Então, tem que ter uma renovação do nosso entendimento. Segundo, o crente precisa reconhecer o fato de que, ao dar guarida a pensamentos pecaminosos, torna-se vulneráveis às tentações. Tiago disse, ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando esta o atrai e seduz. Então, devemos fazer uma faxina na nossa mente, uma faxina no nosso coração e não ocupar o nosso pensamento com coisas pecaminosas. É importante para o crente, é importante para o crente entender que pensamentos malignos são como sementes plantadas no jardim da mente. Aí, irmãos, temos que ter cuidado. Temos que ter cuidado. Jesus disse, porque do coração procedem maus desígnios, homicídios, adultérios, prostituição, furtos, falsos testemunhos e blasfêmias. Então, a nossa mente, o nosso coração, o nosso interior tem que estar cada vez mais limpo, purificado pelo sangue de Jesus, que nos purifica de todo pecado. Precisamos fazer uma faxina mental, uma faxina espiritual. Um pensamento aumenta na proporção direta ao estímulo que recebe. Da mesma forma, ele enfraquece e se extingue se sua fonte de alimentação for eliminada. O pensamento pecaminoso pode ser dominado, controlando-se o meio de alimentação que o traz à mente, através da vista e do ouvido, evitando maus amigos, lugares ou situações inconvenientes. O crente pode controlar cuidadosamente aquilo que vê, que lê e que ouve. Então, devemos ser seletivos e não ocupar nossa mente com tudo que é lixo moral que tem aí na sociedade, para que a gente não venha a se contaminar, tá certo? Salmo 119, versículo 11, guarda no teu coração as tuas palavras para não pecar contra ti. Então, vamos saturar a nossa mente e o nosso coração com a palavra de Deus, com as coisas de Deus, para que a gente não venha a pecar contra o Senhor. Não cesses de falar deste livro da lei, antes medita nele de dia e de noite. Então, saturando a nossa mente e o coração com as coisas de Deus, nós vamos assim enfraquecer o velho homem, enfraquecer a velha natureza e, por outro lado, fortalecer o novo homem, fortalecer a nossa natureza espiritual. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Portanto, meu irmão, tenha cuidado naquilo que você vê, tenha cuidado naquilo que você ouve, tenha cuidado naquilo que você assiste, tenha cuidado naquilo que você se ocupa, naquilo que você vive pensando. Nós não podemos alimentar o nosso consciente e subconsciente com tudo quanto é lixo moral deste mundo. Nós precisamos semear a boa semente na nossa mente, no nosso coração. Filipenses 4:8 é muito lindo este versículo. Diz assim: finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Não ocupe o seu pensamento com besteira. Não ocupe o seu pensamento com coisas que não edificam. Não ocupe o seu pensamento com coisas que vão levar você a tropeçar na fé, que vão levar você a se embaraçar. A Bíblia diz que deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia. Então, o crente, ele deve ser seletivo, ele deve deixar não somente o pecado, mas também o embaraço. Tem coisas que não são em si mesmas pecaminosas, mas ela pode trazer embaraço para a nossa vida. Portanto, se já ressuscitastes com Cristo, pensai nas coisas lá do alto, nas quais, e não nas que são aqui da terra. Foi o que Paulo disse aos Colossenses no capítulo 3. Texto 4, liberto da
carnalidade. Né? Eu vou ler aqui, Hebreus, eu até já adiantei alguma coisa, Hebreus capítulo 12, versículos 1 e 2, diz assim a palavra de Deus: portanto, também nós, uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas, livremo-nos de tudo que nos atrapalha e do pecado que nos envolve. Livremo-nos de tudo que nos atrapalha, como também do pecado que nos envolve. Outra tradução diz: deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia e corramos com perseverança a carreira que nos é proposta, tendo os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé. Olhando firmemente para Jesus, autor e consumador da nossa fé. Assim, irmãos, nós vamos nos libertar dessa carnalidade, dessa concupiscência carnal. Os que são de Cristo crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Nós só vamos ser vitoriosos sobre essa natureza carnal e pecaminosa se nós ocupar o nosso pensamento, o nosso coração e a nossa mente com coisas que edificam. Só seremos vitoriosos contra o pecado se andarmos no Espírito, vivermos no Espírito, sermos guiados pelo Espírito e fizermos a vontade de Deus. Então, irmãos, outra coisa importante: cuidado com pecados não confessados, com pecados secretos. A Bíblia diz: filhinhos, não pequeis, mas se vocês pecarem, vocês têm um advogado perante o Pai, Jesus Cristo, o justo. Nós estamos sujeitos a pecar, mas a Bíblia diz em Provérbios 28 e 13: aquele que encobre as suas transgressões nunca prosperará, mas aqueles que confessam e deixam alcançam misericórdia. O diabo, irmãos, não quer que a gente confesse os nossos pecados a Deus. O diabo não quer que a gente abandone os nossos pecados, porque ele quer que a gente viva preso ao pecado para nos acusar de dia e de noite dos nossos pecados. Mas a Bíblia é muito clara: aquele que encobre os seus pecados, as suas transgressões, nunca prosperará, mas quem confessa e deixa, alcança misericórdia. É bom lembrarmos que a salvação é, em primeiro lugar, uma questão do coração. A condição do coração é vista nos pensamentos, nas atitudes e nas ações. À medida que a dedicação a Cristo por parte do crente começa a decair, os pecados começam a aparecer na sua vida. Tudo, irmãos, começa lá dentro de nós. Então, o que falamos, o que fazemos, como agimos ou deixamos de fazer, isso é apenas uma consequência do que está dentro do nosso coração, da nossa mente. Às vezes, a falta de boas obras ou os muitos pecados tornam-se óbvios até mesmo para o olho humano mais imperfeito. Fica tristemente claro que aquela pessoa está deixando morrer lentamente sua fé e a sua nova vida. Porque Tiago diz na sua epístola que as obras, elas são consequência da fé. Se um crente, irmãos, se as obras de um crente são obras que contradizem a palavra de Deus, são obras que não são boas, são obras que não são da luz, são obras que não tem nada a ver com o caráter cristão, isso significa que por dentro aquela pessoa está afastada de Deus. Porque tudo vai se refletir na nossa vida, no nosso comportamento, no nosso testemunho. Eu sei que a salvação não é de fora para dentro. Ela é tudo de dentro para fora. Começa dentro. Agora, irmãos, a Bíblia diz: a árvore boa produz bons frutos e a árvore má produz frutos maus. Não pode a árvore boa produzir maus frutos e nem pode a árvore má produzir frutos bons. Então, se a árvore é boa, se o crente continua na presença de Deus, se vive em santificação, vive no processo
né, progressivo de santificação, ele vai produzir bons frutos. Ele vai produzir frutos de salvação, frutos, evidências externas que vão identificar ele como um crente salvo. Agora, quando o crente perde a comunhão com Deus, quando o crente cai na fé, quando o crente está afastado do Senhor, ele começa a praticar coisas e a viver de modo desobediente à palavra de Deus. Somos livres em Cristo, temos a liberdade cristã, mas a Bíblia também tem advertência para nós. Gálatas, capítulo 5, versículo 13, a Bíblia diz: porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade, porém não useis da liberdade para dar ocasião à carne. Somos livres em Cristo, todas as coisas me são lícitas, mas também a Bíblia diz: mas nem todas as coisas convêm. Todas as coisas são lícitas, mas nem todas as coisas edificam. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei levar por nenhuma delas. Então, não use da liberdade para dar ocasião à carne. Romanos capítulo 6, versículos 1 e 2, Paulo diz: que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que seja a graça mais abundante? De modo nenhum. Como viveremos ainda no pecado, nós os que para ele morremos? A liberdade em Cristo não é liberdade para pecarmos, mas sim liberdade para vivermos acima do pecado, sem vivermos na prática do pecado. Então, isso é muito importante. O crente carnal necessita consertar-se com Deus e, ao mesmo tempo, romper de vez com o pecado. À medida que se aproxima de Deus, o crente é motivado a abster-se do pecado e, ao separar-se de situações ou pessoas pecaminosas, neutraliza a tentação para pecar. Então, isso é importante. Cada vez mais, irmãos, que nos aproximamos de Deus, nos distanciamos do mundo. São duas coisas, assim, diametralmente opostas. Quanto mais o crente se aproxima da luz, ele vai se afastando das trevas. Quanto mais o crente se aproxima de Deus, ele vai se afastando do mundo, porque não tem como conciliar essas coisas. A Bíblia diz: não ameis o mundo, nem o que no mundo há, porque quem ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Tiago disse: adúlteros e adúlteras, não sabeis vós que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Portanto, quem quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Então, não tem como conciliar essas duas coisas, tá certo? Então, a gente precisa viver vitorioso, não podemos viver na prática do pecado. A nossa santificação progressiva, ela tem que realmente progredir, tem que produzir frutos que identificam que você é salvo. A salvação, ela pode ser considerada em relação ao tempo passado, presente e futuro. Eu fui salvo quando me converti a Cristo, então lá eu fui justificado, eu fui regenerado, eu fui adotado na família de Deus e recebi a santificação posicional, fui considerado santo. Porém, hoje, no presente, eu sou salvo porque eu vivo em santificação. Eu estou progredindo no processo de santificação progressiva, então posso dizer que sou salvo. E no futuro eu serei salvo porque serei glorificado e subirei às mansões celestiais. Então, salvação passado, presente e futuro. E o texto 5, o último texto da nossa lição de número 8, a santificação, liberto da estagnação. A santificação é caracterizada não por galgarmos um alto nível de atividade cristã, mas sim por um contínuo crescimento na graça de Deus até o fim da vida física do crente. A santidade bíblica não tem lugar na vida do crente se este não reconhece a sua falta de conformidade com o padrão de Cristo
ou desculpa-se dizendo que não pode atingi-lo. Isso aqui é muito importante. Ninguém é tão santo que não possa crescer em santidade. Ninguém é tão perfeito que não tenha mais nada para melhorar. Irmãos, perfeito só Jesus, perfeito só Cristo. Enquanto estivermos aqui na terra, estamos sendo trabalhados pelo Senhor. E quando a gente pensa que a gente já atingiu a plenitude da maturidade, a plenitude da santidade, isso é uma arrogância muito grande, a gente pensar em algo desse tipo. Nenhum homem ou mulher, por mais que ele avance no processo de santificação, ele será igual a Deus, porque ninguém é como Deus, santo, absolutamente santo, só Deus. O crente que somente vive segundo os padrões aprovados pelos homens tem estagnado seu crescimento cristão. Ele deixa de seguir os princípios ensinados na Bíblia, que são apropriados para toda situação possível na vida. Aqui, irmãos, há uma coisa muito importante. Pessoas que se sentem muito perfeitas, pessoas que se acham muito boazinhas, se auto-justificam, acha que não precisa aprender mais nada, acha que sabe de tudo, acha que é mais santo do que todo mundo, são pessoas que não têm comunhão com Deus, são pessoas que não vivem na presença de Deus. Quando o crente vive na presença de Deus, é como Isaías, que teve uma visão do Senhor, assentado no seu alto e sublime trono, e sentiu aquele sentimento de pecado, aquela convicção de pecado. Ai, Senhor, que eu estou perecendo, que sou homem pecador. Porque diante da presença da santidade e da pureza e majestade de Deus, nós nos sentimos os maiores pecadores deste mundo. Então, irmãos, o crente que pensa que chegou a um ponto de maturidade espiritual e que não há possibilidade de crescer mais, logo começará a entrar em decadência espiritual. Quem pensa que não precisa crescer mais na fé, ele está já descendo ladeira abaixo, né, da decadência espiritual. E esse crescimento espiritual, essa santificação progressiva é que tem muita responsabilidade nossa, ela precisa acontecer em todas as áreas da nossa vida. A santificação progressiva não pode ser só no corpo, ou só na alma, ou só no espírito. Primeira aos Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 23, diz: o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo. Santifique em tudo, né? Em tudo. E o vosso espírito, alma e corpo sejam conservados íntegros e irrepreensíveis na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Pedro também diz: sede vós santos em toda a vossa maneira de viver. Santidade do corpo, da alma e do espírito. Tem pessoas que pregam apenas a santidade no coração, a santidade da alma, e o corpo não é santo. É muito estranho, irmãos. O que a gente expressa no corpo, o que a gente expressa na prática, nas nossas ações, no nosso modo de viver, é consequência daquilo que está dentro do nosso coração. Lembra do que Jesus ensinou? A árvore boa produz frutos bons. A árvore má produz frutos maus. Então, se você é santo no coração, se você é santo na alma e no espírito, certamente também será santo no corpo. Não existe isso, Deus só quer o coração. Né? Não importa o que eu faça com o meu corpo, não importa o que eu faça da minha vida, porque o importante é o coração. Olha o dedinho, não é isso. Deus, ele é todo o nosso corpo, toda a nossa alma e nosso espírito tem que estar plenamente conservado e irrepreensível. Tanto o nosso corpo quanto a nossa alma pertence a Deus. Nós não vamos dar o nosso coração a Deus e o corpo para o diabo de jeito nenhum. O nosso corpo é templo do Espírito Santo. O Espírito Santo habita em nós. Então, é importante que sejamos santos em toda a nossa maneira de viver. Portanto, meu amado irmão, minha amada irmã, chegamos assim ao final
do estudo da nossa lição sobre santificação. Resumindo e concluindo a nossa aula de hoje, queremos enfatizar que a santificação tanto é um estado como um processo. A santificação como um estado é aquela declaração formal de Deus para nós, de que agora nós somos considerados santos. É uma mudança de status, de filhos. A gente era impuros, por natureza filhos da ira, estávamos no charco de lodo, mas agora ele nos tirou e nos colocou sobre a rocha. Somos santificados em Cristo, considerados santos. Então, a santificação posicional é igual para todo crente. Todo crente é igual um ao outro em termos de santificação posicional, considerado santo. Isso aí é obra exclusiva de Deus na nossa vida, como acontece também na justificação, na regeneração e na adoção. Mas tem um outro aspecto da santificação, que é a santificação progressiva. No caso da santificação progressiva, é uma obra cooperativa entre Deus e o crente. A santificação progressiva não é um processo de tornar a pessoa santa. A santificação progressiva é um processo de transformar um santo, de aperfeiçoar um santo, de melhorar o santo, de levar o santo a uma maturidade espiritual cada vez maior. Então, encare a santificação como progressiva, como um processo de aperfeiçoamento de um santo, de aperfeiçoamento do crente, para que ele fique cada vez mais parecido com Jesus, produzindo o fruto do Espírito, produzindo as boas obras as quais Deus preparou para que andássemos nela. Nesse processo de santificação, nós não vamos avançar nele sem a ajuda do Espírito Santo. Sozinhos, não vamos crescer na santificação. Só vamos avançar com a ajuda do Espírito Santo. Por outro lado, irmãos, também a gente precisa entender a nossa responsabilidade pessoal. No processo de santificação, tem a nossa responsabilidade, e a Bíblia cobra muito. A Bíblia cobra muito um viver santo, um viver puro, um viver separado do mundo, um viver de obediência à palavra de Deus, de produção do fruto do Espírito, de viver no Espírito, de andar no Espírito, de se afastar do mal, de se afastar do pecado, de não amar o mundo, de não se conformar com o mundo. Então, o Novo Testamento está cheio de textos bíblicos cobrando, chamando-nos à responsabilidade. Então, isso aí é importante para avançarmos no processo de santificação progressiva. Deus abençoe você, Deus abençoe sua família, Deus abençoe a todos nós. Vamos continuar estudando o nosso livro de texto, respondendo os exercícios, assistindo às videoaulas. Qualquer dúvida que tiverem, estou à disposição de vocês. Podem mandar um zap para mim, perguntar o que vocês quiserem, de dia, de noite, qualquer hora. Estou sempre à disposição de vocês para tirar todas as suas dúvidas. Deus abençoe você e até a próxima aula, se Deus quiser.